Glória a Deus. Prezados, vamos falar um pouco hoje sobre pecado. O pecado é muito engraçado, a questão do pecado, porque o pecado, todo mundo fala do pecado e a Bíblia diz que todos somos pecadores, bem? E tem um texto na Bíblia, está em Gênesis, capítulo de número 4, no versículo 6. Eu gosto muito de estar falando sobre esse assunto, porque o pecado às vezes se torna uma perseguição na vida de uma pessoa. E quanto mais você não quer pecar, mas parece que você é perseguido pelo pecado. E naquele momento ali, eu vou contar um pouco sobre o acontecimento. Foi entre Deus, Abel e Caim. Depois que Adão teve Abel e Caim, um certo dia, Abel foi oferecer sacrifícios a Deus e ele ofereceu o melhor que ele tinha para Deus. E diz a Bíblia que Deus se alegrou, que a gente vê no texto aí. Deus se alegrou com a oferta de Abel. Porém, Caim também ofereceu oferta a Deus. Mas a oferta de Caim não foi agradável. Provavelmente, Caim ofereceu uma oferta não do melhor como ofereceu Abel. Ele ofereceu uma oferta qualquer. É assim que muitas pessoas fazem. Oferta qualquer coisa para Deus, qualquer resto de tempo, resto de coisas, e acha que Deus fica satisfeito com ele. Quando a gente quer priorizar a Deus, a gente oferece sempre o melhor, como o caso de Abel. Por isso, diz a Bíblia que Deus se alegrou, Deus agradou-se da oferta de Abel. E por esse motivo, quando Caim percebeu que Deus não se alegrou com a sua oferta, ele ficou entristecido, carrancudo. A Bíblia diz aí, que, em algumas traduções, que ele ficou carrancudo, cara fechada, aquela pessoa magoado, ferido. Quantas pessoas que vivem feridas e magoadas, porque foi rejeitada alguma coisa dele. Muitas pessoas são rejeitadas às vezes por um amigo ou por uma outra pessoa, ou até mesmo pela família. Às vezes é rejeitado não a pessoa imprópria, mas as suas ações, os seus erros, seus pecados às vezes são rejeitados. E por esse motivo a pessoa começa a ficar carrancudo, ferido, magoado. E aí começa um processo de insegurança na vida da pessoa, porque ele está permitindo que o pecado tenha progresso na sua vida. E quando Deus percebeu que Caim estava entristecido, magoado, carrancudo, revoltado, aqui no versículo 6, na segunda ou na terceira parte, o Senhor diz para ele, por que você está assim, Caim? Se tivesse procedido bem, provavelmente teria sido aceita a sua oferta. Mas você procedeu mal. E ali o Senhor diz, olha, tem uma coisa, o pecado está à porta. O pecado está na porta, na sua porta. É interessante, meus prezados, que quando ele fala que o pecado está à porta, ele está dizendo, o pecado está pertinho de você. Mas ainda tem uma porta entre você e o pecado. Ele só entra se você permitir, se você abrir a porta. Então Caim estava numa situação já complicada. Porém,
ainda havia uma porta ali para abrir. Se Caim fechasse a porta e não permitisse que o pecado tomasse conta da sua vida, provavelmente Caim não tinha passado pelo que ele passou. E eu fico pensando, né, quando Deus fala isso para Caim, Deus, com aquele amor que Deus tem pelos seus filhos, de querer sempre livrá-los do poder do mal, assim como nós pensamos em relação aos nossos filhos, nós queremos sempre livrar os nossos filhos do mal. Nós queremos sempre guardar os nossos filhos. Deus queria proteger o seu filho, mas ele protege ensinando. E ele disse: o pecado está na tua porta, Caim. Ele está muito perto. Mas você pode resistir. É como se dissesse: você pode não abrir a porta para o pecado. Você pode vencer o pecado. Eu gostaria de falar para você, neste momento que estamos aqui, na nossa caminhada, na nossa jornada, dizer para você o seguinte: o pecado está na sua porta. Quem sabe agora você está desgostoso da vida, com a situação que está passando, desgostoso, desgostosa, entristecido. Sabe lá o que aconteceu com você, se você foi traída ou traído, se você foi enganado, né? Ou apenas você foi rejeitado de alguma maneira. Eu quero dizer, não endureça o seu coração. Ainda que você esteja carrancudo, ainda que você esteja entristecido, eu quero dizer uma coisa: o Senhor está dizendo, você pode resistir a esse poder do pecado. Você pode vencê-lo em nome de Jesus. E se você tem esse poder de vencê-lo, é hora de você tomar uma providência na sua vida. Não abre a porta para a revolta. Por que muitas pessoas entram em decadência? Muitas famílias entram em decadência. O pecado começa a vir e eles permitem que o pecado tenha poder sobre suas vidas. Eles permitem que o pecado tenha autoridade sobre eles e pegam eles. Quantas famílias destruídas, quantas empresas quebradas, quantos grandes homens de grandes empresas foram como se fala, para baixo praticamente, porque permitiram que o pecado tomasse conta das suas vidas. E quando o pecado toma conta, o final é morte. O apóstolo Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, estão separados de Deus. E aí é onde começa o grande caminho, o caminho que leva a pessoa para o inferno. Porque é uma pessoa derrotada, uma pessoa desmoralizada, ele vai fazer como Caim. E Caim não ouviu a voz de Deus, não ouviu o conselho de Deus. Eu quero dizer, ouça o conselho dos seus pais, ouça o conselho da sua esposa, ouça o conselho dos seus filhos, do seu marido, ouça o conselho do seu pastor, do seu líder. Ouça os conselhos que a palavra de Deus tem para você e mude de vida. Arrependa-se agora. Arrepender é você ir num caminho e de repente você voltar completamente desse caminho. Você entendeu? Então, isso é arrependimento. Volte agora do caminho que você está seguindo. Esse caminho aí, que está te conduzindo à perdição, que está te conduzindo à derrota, que está te conduzindo para o inferno praticamente. Se arrependa agora, enquanto há tempo. É hora de você se arrepender. É hora de você voltar para Deus. Não deixe o pecado tomar conta de você. E o que aconteceu com Caim? Caim não ouviu a voz de Deus. E ele continuou tão revoltado, invejoso, cheio de maus pensamentos, que ele destruiu seu próprio irmão e o matou, seu próprio irmão. Eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus, não deixe a coisa piorar para você. Volte para o Senhor agora. Volte para a sua casa. Volte para os seus filhos.
volte para a sua esposa, volte para o seu marido, volte para a sua família e largue o pecado de mão. Volte para a casa do Senhor, volte para uma vida devota com Deus e Deus vai honrar você, Deus vai honrar a tua família, em nome do Senhor Jesus. Por isso, eu declaro nesta manhã, em nome de Jesus, que a partir desse momento a sua vida pode mudar. Você pode estar andando numa estrada difícil de passar, de se conduzir por ela. Mas do momento em que você volta para Deus, você começa a perceber que você vai entrar numa estrada que você pode andar, uma estrada que você pode sentir segurança. E você vê que nessa estrada você vai encontrar o socorro que vem de Deus, o socorro que vem do Senhor. Por isso, abra o seu coração e ande pelos caminhos do Senhor, porque você vai pegar um caminho que vai te conduzir para a eternidade. Por isso, deixe o pecado de mão e ande em caminhos limpos, caminhos que te conduzam à vida, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe. Fuja do pecado e se apegue a Deus. Que Deus seja contigo e com a tua família, em nome do Senhor Jesus. Amém.